Será que o livro tem um dono só? Você já percebeu que algumas pessoas falam de livros como se fossem, assim, autoridades incontestáveis? Como se existisse um tribunal literário que só pode opinar quem tem alguns critérios específicos? Com o advento da internet, tá? Com as redes sociais, parece que o debate sobre quem pode ou não falar sobre livros vem com muita força. E aí eu te pergunto, será que o livro tem um dono só? Se você quiser saber, fica comigo depois da vinheta. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo. Já tô com meu cafezinho aqui. E nosso papo de hoje é sobre quem tem competência para falar de literatura, afinal de contas, gente. Quem tem competência para fazer crítica de livro? Me diz aí você. Umas semanas atrás, né, eu tava vendo uns vídeos da Tatiana Feltrin, né, magnífica, maravilhosa ela, tá? Você gosta de livro, né, gosta de crítica, de literária, de resumos, né? A Tatiana Feltrin, assim, é uma inspiração, ela faz isso há muitos anos, sabe? Ela faz isso com maestria e com uma originalidade que é só dela. E eu acompanho ela aí há mais de uma década. E desde que eu tava no ensino fundamental, vocês terem ideia, gente. Eu já tô no doutorado já, né? Já tenho mais de 10 anos aí nessa jornada. E lembro da Tatiana Feltrin lá no comecinho, né? E aí, tem um vídeo dela, né, que é um vídeo chamado, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários pra vocês verem, porque esse vídeo dela serviu de inspiração pra esse nosso bate-papo aqui, que é quem tem cacife pra falar de literatura. E aí, isso me fez refletir um pouquinho, esse vídeo dela, né, super canônico, super famoso, me fez refletir um pouquinho sobre essa temática, né, quem tem competência para falar de literatura? Quem é que tem competência pra fazer crítica de livro? Será que só um grupo de pessoas? Será que só determinado tipo de gente, né, pode dar sua opinião literária? Pois é, esse é o nosso papo de hoje aqui, e eu vou dividir esse vídeo em dois momentos, tá? Um em que a gente vai apontar dois problemas, tá? E em um segundo momento onde a gente vai fazer uma conclusão, tá? Onde a gente vai trazer ali um apontamento, tá? A gente vai fazer um apontamento e a gente vai partir para a conclusão do vídeo. De antemão, eu peço que se esse assunto for interessante para você, se esse assunto for relevante para você, deixa o seu like aqui embaixo, tá? E comenta também, deixa um comentário, uma sugestão de temática, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para você, tá bom? Então bora lá. O monopólio da voz na literatura, gente. A gente tem aí uma questão que eu acho que é o primeiro problema que a gente tem que contrapor aqui quando a gente pensa nessa questão de monopólio literário, que é esse contraste entre o saber acadêmico, né, de um grupo de críticos, né, literários, versus a experiência do leitor. Do leitor simples, sabe? Eu e você, que estamos aqui só querendo ler livros e dar a nossa opinião sobre como o livro atravessou a gente. E aí, gente, existe um certo prestígio em falar de literatura com embasamento teórico. Já sabemos disso. A crítica acadêmica, ela faz esse trabalho muito bem, né? Ela analisa, né, os livros dentro de um contexto histórico, político, filosófico, né? E esse conhecimento que a academia, né, traz, né, produz, é valioso, sabe? Tem o seu valor. Esse é o primeiro ponto, tá? Mas isso significa que um leitor sem repertório não pode dar sua opinião sobre um livro que tenha lido? A resposta, ela pode parecer simples, né? Ah, não, Guilherme, leitores podem dar sua opinião, né? Afinal de contas, as pessoas são livres, elas podem dar suas opiniões, né? A literatura, né? Inclusive, antes de tudo, né? Ela sempre foi uma experiência, né? E se estamos falando de pessoas plurais lendo um mesmo livro, ou de pessoas plurais lendo vários livros diferentes, nós temos então várias experiências que podem ser compartilhadas. Mas a questão é que quando a gente coloca o simples leitor, né, em contraponto com um crítico literário, né, surge essa questão,
surge esse questionamento, né? Será que só o crítico literário que produz, né, essa análise filosófica, histórica, política, né? Ou, né, pior do que isso, né? Alguém que não é, né, um crítico literário, que não é um acadêmico, né, no campo da literatura, mas que, né, se veste, né, de uma personagem, de uma fantasia, né, e traz para o seu linguajar, né, contribuições filosóficas, ou análises, né, melhor dizendo, filosóficas, políticas, históricas, né. Será que só essas pessoas com essa roupagem pode dar sua opinião? Será que uma pessoa com menos repertório ou uma simples opinião sobre um livro não pode vir opinar aqui na internet sobre uma leitura, né, sobre a forma como um livro lhe atravessou? Então, isso é colocado em xeque algumas vezes, né? Muitas vezes, inclusive. E aí, vale um questionamento aqui, né? Vale uma pontuação, melhor dizendo, né? A formação acadêmica, né, para um crítico literário, né, ou para alguém que se interessa, né, pelo campo da literatura, ela não garante uma leitura superior. Ela não garante, né, através de suas ferramentas, de suas técnicas, né, que esse leitor, embasado dessas ferramentas, imbuído, né, desse olhar, vai ter uma leitura superior, né, ou que essa é a única leitura possível. Por quê? Porque um livro não existe isolado do mundo das ideias. Antes de tudo, o livro ele só ganha vida quando ele é lido, quando ele é sentido, quando ele é ressignificado, quando ele atravessa a vida de pessoas e dos mais variados tipos de pessoas, não só críticos literários. Afinal de contas, a literatura não é feita para um único tipo de pessoa, né? Mas para qualquer pessoa que tenha interesse em histórias. Segundo ponto, gente, assim, que é um problema quando a gente fala, né, sobre esse monopólio da voz na literatura, é sobre o problema da autoridade crítica na internet. Com a ascensão dos booktubers, né, e dos influenciadores literários, a gente vê um novo fenômeno já de algum tempo, né, surgindo, que é o crítico digital, né, o carinha ali que lê um livro e de bate pronto, ele tá ali dando a opinião dele e tal. E aí, né, esse cara acaba contribuindo, né, inclusive pra essa roupagem, né, meio que encapsulada desse tipo de fazer crítica, né? E essa crítica, inclusive, serve pra mim, por isso que eu digo, né, eu vi o vídeo da Tatiana Feltrin, né, e, tipo, eu olhei pras resenhas, né, que eu vinha fazendo e meio que pensei, caraca, é muito parecida com outras resenhas que eu já vi, né? Porque a gente acaba tendo essas referências também, né? Mas será que umas leituras mais simples, né? Com menos repertório, não seriam válidas também de circularem por aqui na plataforma? Não sei se tá fazendo sentido pra vocês, né? Não sei se eu tô falando bobagem, né? Mas eu só queria pensar um pouquinho sobre como esse monopólio, né, literário, esse monopólio da voz da literatura, né, ele é um campo de disputa também, inclusive aqui na plataforma, né, só um tipo de gente pode fazer resenha de livro, só um tipo de gente pode falar sobre livro, né, se aparece outro tipo de gente falando, a gente não dá muita bola, a gente não consome, você tem que ter uma roupagem, né, você tem que ter um jeito bonito de falar, um jeito erudito de falar, você tem que ter um controle, né, de qual vocabulário você vai acionar, porque senão você não vai conquistar o público, né? Porque senão as pessoas não vão te dar bola. Percebe? É sobre isso que eu tô falando. E aí, né, gente, eu não tô fazendo a crítica pela crítica, né? Tem uma galera muito top que faz, assim, um conteúdo super top também, enriquecedor aqui na internet, super válido, sabe? Trazendo contribuições e debates, assim, magníficos, fantásticos, tá? Eu consumo essa galera também. Só que tem uma galera que assume um tom muito professoral, sabe? É uma galera assim que vem como guardião da verdade literária. Minha crítica vai pra galera que faz um desserviço, né? Tolindo, podando, né? Outras vozes plurais, né? Outros tipos de leitura, outras possibilidades, né? De olhares, né? Quando a gente fala de falar de literatura, né? Quando a gente fala de dar a nossa opinião sobre o mundo literário, é sobre esse aspecto, né, que recai o meu descontentamento aqui, né, a minha tentativa de dialogar com vocês.
Ou seja, né, ao invés de incentivar, né, que novos leitores cheguem, que novas pessoas deem as suas opiniões plurais, né, sobre a forma como a literatura, né, sobre o mundo literário, né, os livros têm atravessado essas experiências, né, a gente acaba por afastar, né, um bocado de pessoas, né, com essa voz elitizada, erudita, né, que a gente veste e, por sua vez, acaba afastando, amedrontando, né, que um novo público se aproxime, né. E aí vem uma pergunta, né, gente? Será que a literatura ela precisa de dono? Será que a literatura ela realmente precisa de um guardião? Ou não? Eu, na minha opinião, acho que não, eu já respondo, tá? Mas queria que você também desse sua opinião, deixando seu comentário aqui embaixo. Vai ser de grande valia. E aí, por fim, gente, só pra gente se encaminhar já, né, pro final desse debate, é importante a gente destacar aqui que quando a gente tá falando dessa voz, né, sobre esse monopólio dessa voz na literatura, sobre essas pessoas, né, sobre essa competência, né, que é discutida aqui, né, para se falar de literatura, a gente tem que lembrar que a literatura ela é um espaço democrático, gente. A leitura ela tem que ser, né, um espaço democrático. A questão aqui não é que a literatura ela tem que ser um código fechado, sabe? Que só pode ser decodificado por especialistas da área. A literatura tem que ser um território vasto, onde cada leitor pode trazer significados e contribuições cada vez mais para esse universo fantástico que é o mundo literário, que é a literatura. Principalmente levando em consideração que o nosso país, gente, a gente não tem um número de leitores assíduos no nosso país, né? As taxas, né, de pessoas que têm contato com leitura, ou interesse pela leitura, né, é muito grande. E também, né, a gente tem que levar em consideração o tamanho da desigualdade do nosso país, né? Num país onde as pessoas, né, a grande massa, né, ela tem outras preocupações. Via de regra, a literatura, a leitura, apesar de sabermos que ela pode salvar vidas e que tem excelentes, né, e incríveis contribuições para a vida de um sujeito, de uma pessoa, né, de um indivíduo, assim como foi comigo, ela não vai ser a primeira opção dessa pessoa, sabe? Talvez outras opções apareçam, e eu não tô fazendo juízo de valor disso, dessas escolhas, sabe? Não nesse primeiro momento. Mas talvez a leitura não surja como uma primeira opção. Talvez essa pessoa queira sair, sabe? Para descansar, esparecer sobre os seus medos, suas angústias, sobre um dia estafante de trabalho, sabe? Às vezes ela tem que fazer os corres dela, tem que trabalhar e ela tá cansada, ela tem que descansar. Às vezes ela vai ver uma Netflix, às vezes ela vai pra um baile funk, às vezes ela vai, sei lá, pra alguma festa com alguma amiga, às vezes ela não quer fazer nada, ela quer só, a pessoa quer dar um rolê por aí, percebe? Ou sentar para mexer no Instagram, no TikTok. Não tô fazendo juízo de valor disso, mas é pra gente colocar essas coisas também como um ponto de partida pra gente fazer juízo de valor, no sentido de que a gente realmente precisa facilitar para que uma nova geração consiga se aproximar da leitura, não com esse olhar, sabe, afastado, que é muito moldado justamente por esse monopólio das vozes na literatura, né? Você tem que ter um tom erudito, você tem que ser especialista, ter diploma, sabe? Não, sabe? A leitura e a literatura é muito mais simples do que isso, sabe? É muito mais profunda, né? E muito mais simples, sabe? Eu deveria, né, ser, né, muito mais simples, né, e acessível do que isso. É nesse ponto que a gente tem que chegar quando a gente fala de uma literatura, né, ou mundo literário mais democrático. Quando um leitor comum, como eu e você, compartilha uma visão a respeito de um livro, de uma história, a gente não tá fazendo uma análise técnica, né? A gente não tá fazendo uma análise acadêmica, sabe? A gente só tá expressando como aquela história atravessa a gente, como aquela história atravessou a gente. E isso é super válido, isso é valioso, percebe? Principalmente quando a gente tece isso, costura isso com outras análises, com outras experiências, com outras vozes, e vão falar coisas ou diferentes ou similares com as quais a gente compartilhou. E isso é que enriquece ainda mais esse mundo literário.
E aí, gente, quem tem então competência para falar de literatura? Quem tem competência para fazer uma crítica literária, né? Um livro tem um dono só, o mundo literário tem alguns donos específicos, tá? Já respondo para vocês que não, tá? O mundo literário não tem donos específicos, tá? E quem tem competência para falar de literatura, né, para fazer crítica, né, todos que leem, tá? Todos que se dispõem, que investem, né, o seu tempo para mergulhar em um mundo, né, e ser atravessado e atravessar esse mundo de N formas. A questão não é sobre proibir ou liberar vozes, né? Mas é sobre como essas discussões sobre o mundo literário, né, é conduzido. A crítica literária, ela pode ser um campo de estudo super aprofundado, gente, mas a literatura, ela não pertence a um grupo exclusivo, e a gente tem que lembrar disso. Ela é de quem lê, ela é de quem sente, ela é de pessoas que têm algo a dizer, sabe, sobre suas experiências literárias. É sobre isso que a gente tem que preservar, né? É sobre esse o nosso papo aqui. Se um livro pode ser interpretado de 1000 maneiras diferentes, de N maneiras diferentes, por que então só um grupo pequeno de pessoas teria a oportunidade de opinar, de falar, de compartilhar sobre eles? Então, fica aí esse questionamento e eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo se você gostou desse papo, gente. Me diz aí tua opinião. Agora a bola é com você, tá? Eu quero saber o que você achou. O que você achou do nosso papo de hoje? O que você pensa a respeito disso? Alguma vez você já se sentiu inibido, inibida de fazer algum comentário sobre algum livro porque não se sentiu capaz? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber, tá bom? E a gente se encontra num próximo bate-papo. Tchau, tchau!